Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo no nosso canal. E se você veio pela primeira vez, inscreva-se aí no nosso canal, curta, compartilhe e envie o nosso vídeo aos seus amigos. Quero agradecer de um modo todo especial, nós somos mais de 1000 seguidores e sem trabalhar com tráfego pago, sem investir um centavo sequer, né, só contando com a boa vontade, com o carinho de cada um de vocês aí. Agradecer a cada um, as muitas mensagens que recebo, as pessoas que me param na rua, no trabalho, agradecendo e incentivando o nosso trabalho aqui. Saiba que isso nos dá uma força muito grande para a gente poder continuar, né? Não só eu falo, não só em meu nome, mas os meus amigos também, que me ajudam aí nesse processo. Então quero agradecer a cada um de vocês. Pois bem, a gente quer conversar hoje sobre o Evangelho de João. A gente vai trazendo aqui alguns... o Evangelho de João, ele é escrito, é o Evangelho mais recente, né, digamos assim. Sua compilação termina aí por volta de 90 depois de Cristo. E é escrito, né, por João, advindo aí da comunidade que João, o discípulo amado, né, o discípulo que Jesus amava, a comunidade que ele fundou, né. E só isso, o objetivo de João é escrever o seu evangelho, né, ele não é aquele evangelho sinóptico, mas ele é escrito com o objetivo, né, de dizer que Deus é amor, né? Primeiro evangelho escrito é o evangelho de São Marcos, e a partir de Marcos nós temos Mateus e Lucas. O evangelho de João é um evangelho, não é considerado, como eu disse, um evangelho sinóptico. E aí ele traz aí alguns personagens, né? Uns sinais, né? que Jesus faz. A gente quer conversar hoje sobre um desses episódios, no capítulo 4 de João. A gente vai conversar então sobre a samaritana, e aí vamos refletir um pouco o muito, né? A gente quer trazer apenas um pouco, né? Porque não dá para abarcar, né? A palavra de Deus é sempre nova, e tudo aquilo que vai ser dito aqui ainda é muito aquém de toda a profundidade do Evangelho, né? Mas a gente consegue já, né, com essa análise aí de alguns minutos, já consegue entender, né, um pouco do muito que Jesus quis dizer, né, vivendo aí, dando-nos a graça desse relato, dessa vivência que ele teve. Pois bem, né, o Evangelho de João, no capítulo 4, né, no versículo 7, a gente vai até o versículo 24, e depois a gente fala o versículo 28 e o versículo 29. Mas como eu falava, a relação de João com Jesus... Aí eu já começo, né, falando sobre o Evangelho, mas a relação de João com Jesus já era bastante interessante, né, no sentido de que João é o discípulo amado, né, ele mesmo se denomina dessa maneira, né, aquele que Jesus amava, né. E a relação de João, a gente percebe ao longo dos Evangelhos com Jesus, que é uma relação bastante especial. A gente pode perceber, né, naquele momento em que ele está ali com os discípulos, pronto para ser traído, Judas já estava, já tinha, né, enfim, já estava naquele momento ali próximo à sua crucificação, ele sentado, ceando então com os apóstolos, e aí Pedro querendo saber quem era o discípulo que iria trair. Jesus já tinha dito que um dos discípulos iria traí-lo, né, e aí Pedro pede a João para que ele pergunte ao mestre, porque Jesus revelaria, Pedro sabia da relação tão íntima que os dois tinham, né? E que ele não negaria, né? A chance dele conseguir saber quem era o discípulo que iria trair Jesus era mais fácil João, que tinha mais intimidade com ele, perguntasse. A gente percebe também essa predileção, esse carinho, né, de Jesus com João, não que ele não amasse os outros, mas um carinho totalmente especial. E João é o único discípulo que vai com Jesus até o fim, né? João, podemos dizer assim, que foi o amigo verdadeiro, que não abandonou Jesus naquele momento de tanta dor, de tanta dificuldade, né? E a relação dos dois é uma relação especial, e isso serve para nós entendermos que nós podemos ser João, né? Nós podemos ter com Jesus essa relação diferenciada, essa relação especial. Basta que a gente queira. Certamente ele está de braços abertos, ele está todo receptivo, né?
Você também, certamente, é uma pessoa que Jesus ama e ama muito. Mas essa relação especial não acontece porque, infelizmente, a gente dá pouco para Deus. Se você quer ser amigo de uma pessoa, quanto mais você convive com ela, quanto mais você está ao lado dela, mais você a conhece, mais essa amizade vai se tornando maior e mais profunda. Então é necessário passarmos tempo com Jesus. Ele nos chama para uma amizade. E quanto mais tempo na oração, na comunhão, na confissão, fazendo bem, ajudando o próximo, nós dispensarmos, nós entregarmos a Jesus, tanto mais íntimo dele nós seremos, né? Quanto mais eu falar de mim para ele, tanto mais Jesus falará dele para nós. E é essa notícia de Jesus sobre ele mesmo, sobre a pessoa dele, sobre quem ele é, que vai nos transformando. A gente fala com palavras, né? Mas Deus fala com coisas, como diz São Tomás de Aquino. E às vezes a gente tem uma perspectiva da oração que é infantil, né? A gente quer que Jesus necessariamente fale de maneira direta na nossa consciência. Não, mas ele fala através dos fatos, ele fala através da vida, que é muito maior e muito mais profundo. Então, quando nós apresentamos a Deus uma necessidade, por exemplo, ele na realidade ele age, ele providencia aquilo que nós precisamos. Então é esse o diálogo que Jesus traça com absolutamente todos nós, e esse é a principal forma de diálogo que ele tem, que nós vamos rezar e falar com palavras, mas ele vai falando então na realidade, no dia a dia, ele vai falando então na vida, né? Então que nós possamos buscar dia após dia essa intimidade, essa relação especial com Jesus, porque é certo que ele quer ter uma relação totalmente especial com cada um de nós. Pois bem, o Evangelho traz pra gente, né, um episódio bastante conhecido da Samaritana. Essa Samaritana ela não tem nome, mas o Evangelho no capítulo 4, no versículo 7, diz: uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a Samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. E aí no versículo 28, a mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver o homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? E eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Essa passagem ela é bastante conhecida, bastante profunda, nesse diálogo bem, digamos assim, como eu vi um pregador falar, esse diálogo meio doido, que Jesus começa então com essa mulher. Jesus fala de uma água, ela fala de outra. Mas eis que Jesus estava à beira, né, de um poço, então chega essa mulher, uma mulher samaritana. Ele pede beber a esta mulher.
Nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se conversavam, não se davam, havia aí um desentendimento. E Jesus, né, vence primeiramente essa barreira, vence então este preconceito, né, essa dificuldade, essa diferença aí no aspecto religioso que existia entre esses dois povos. Jesus já vence um preconceito, porque Jesus ele foi muito claro ao dizer que ele é para todos. E vencendo então este preconceito, ele começa o diálogo com essa mulher. E aí ele já trabalha para salvar, para a salvação dessa mulher. Quantas vezes, muitas vezes na nossa vida, nós que somos, né, que trabalhamos com evangelização, podemos ter deixado de evangelizar alguma pessoa por um preconceito? Algumas pessoas, por muito ortodoxas que querem ser, né, evitam de todo modo o contato com outras pessoas porque tem medo, né, de se sujar, porque tem medo disso ser para elas uma contaminação. E aí nós vamos perdendo muitas vezes almas por causa de um preconceito bobo. Quantos preconceitos bobos nós não temos? Quantos empecilhos nós não colocamos em relação ao outro? E Jesus já nos ensina aí a ter um olhar ao próximo, um olhar para com o próximo diferente, um olhar diferenciado, um olhar de amor. Sempre que estiver à frente uma pessoa, reflita no seu coração, foi feito, é uma criatura de Deus. Há ali a graça de Deus naquela pessoa. Ainda que a pessoa seja uma grande pecadora, mas ali foi feita, aquela pessoa foi feita, foi plasmada, foi sonhada por Deus. E se está na sua vida, essa pessoa é o seu próximo, e se está na sua vida, você deve evangelizá-la. Nós perdemos muitas vezes o nosso tempo, né, as nossas preocupações com grandes projetos, né, de evangelização, querendo evangelizar o mundo inteiro, querendo colocar o mundo todo nas costas, mas nós não temos capacidade de evangelizar dentro da nossa casa. Nós não temos a capacidade, muitas vezes, de evangelizar dentro da nossa própria família. Nós não evangelizamos nossos próprios amigos. Nós, muitas vezes, não corrigimos nossos amigos. Nós, muitas vezes, não damos a eles uma palavra de conforto no momento de dificuldade. Nós não chamamos os nossos amigos para a oração. Nós, muitas vezes, não damos bons conselhos para os nossos amigos. Nós não evangelizamos, muitas vezes, com as nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas que tentam evangelizar as outras à custa de palavras, mas que não evangelizam verdadeiramente, com as atitudes, com uma vida consagrada, com uma vida entregue ao Senhor, com uma vida correta. É necessário, então, aprender com Jesus, esse Deus tão maravilhoso que não tem preconceito e que ama absolutamente a todos. Né? Quantas vezes nós nos colocamos com esses preconceitos e nos distanciamos das pessoas e não queremos evangelizá-la? Porque, muitas vezes, há em muitos cristãos, há em muitos católicos, né? Esse ruminar, né, rumina dentro de si que é uma pessoa melhor do que a outra. Ou porque o outro está nessa ou naquela condição. Muitas vezes essas mesmas pessoas, às vezes não refletem Deus. As pessoas que estão na igreja não refletem Deus. E entender que o segmento cristão é muito mais do que simplesmente o segmento de uma cartilha, o segmento de um conjunto de regras e normas, mas é ter amor, é ter Jesus no coração. Você deve conhecer alguém. Você deve conhecer uma pessoa que talvez não tenha nem muito pecado, digamos assim, que tenha uma vida razoavelmente correta, que não tem pelo menos pecados graves, digamos assim, né? Mas essa pessoa também não te inspira santidade. Essa pessoa também não te inspira reino dos céus. É difícil muitas vezes identificar ali, né, uma sinceridade no seguimento de Jesus, uma bondade no coração. Reflitamos, então, sobre isso, né? Sobre essa disposição real e verdadeira desse encontro real e verdadeiro com Jesus. E é este encontro aqui que vai transformar a vida da samaritana, porque é o encontro com Jesus que transforma efetivamente a nossa vida. Para além, muito para além. Eu não quero aqui de nenhum modo transgredir e de nenhum modo também dizer que as regras não são importantes. Não se trata disso. Nós precisamos e devemos seguir a doutrina, aquilo que o nosso Senhor nos ensina. Porque isso é o cumprimento da lei, né? A perfeição do amor é também o cumprimento da lei. Então que Deus nos dê a graça de seguirmos tudo aquilo que Ele diz. Seguimos então a sua doutrina, mas entendemos que é este contato com Jesus que foi o pontapé inicial para a transformação da vida dessa mulher. É a presença real de Jesus.
E hoje Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, é verdade, mas nós temos Jesus na Eucaristia. Nós temos a presença de Jesus. Nós temos ele ali, disfarçado de pão, né? Transubstanciado. A substância é Jesus, ainda que o acidente seja diferente. O acidente é pão e é vinho, é verdade, eu concordo. Mas a substância ela é outra. E a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Este evangelho que vai falar sobre a adoração, sobre os verdadeiros adoradores. A adoração ao Santíssimo Sacramento, na presença de Jesus, ela nos santifica. Adorar a Jesus na nossa oração, ainda que não estejamos, não tenhamos a oportunidade de estar na igreja, mas quando estamos também na oração do terço, rezando em casa, adorando a Jesus do íntimo do nosso coração, então que a nossa vida seja uma constante, uma busca, uma adoração constante, uma busca dessa presença. E pedir a Jesus, fica comigo, fica do meu lado, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor aqui. E é justamente essa presença que vai nos transformando, que vai nos ensinando o caminho, que vai nos ensinando a direção, que vai sendo possível, né, dando-nos a possibilidade de seguir este caminho que Ele nos dá, que é realmente tão difícil e que é realmente desafiador. Agora, sem essa presença, você não conseguirá seguir lei ou regra nenhuma. E ainda que você conseguisse, isso também não te santificaria. Porque é o amor à pessoa dele. É o amor a Jesus. É o amor à presença de Jesus. Essa relação intransferível, essa relação profunda de amor, como de João, como nós falávamos, que é este adorador. Então é este adorador que ele está precisando, um adorador de o dia inteiro. Aquele que adora o dia inteiro, aquele que vai ver aquela vida teológica, que vai invocar o nome de Jesus durante todo o seu dia. Invoque sempre o nome de Jesus. Quando você entrar naqueles automatismos de pensamentos, quando você entrar naqueles pensamentos negativos e ruins, né, principalmente nesse tempo que todas as pessoas estão passando por problemas psicológicos, muitas vezes psiquiátricos, tantas pessoas dependentes aí, né, precisando, né, e deve fazer uso, sim, claro, né, de medicamento. Mas quando você entrar naqueles automatismos, aqueles pensamentos negativos e ruins, adorar a Jesus. Invocar a Jesus e ser um adorador e adorar apesar da dificuldade, da tribulação e do problema e conseguindo então essa elevação espiritual. Quanta porcaria a gente não pensa o dia inteiro, ao invés de invocar o nome de Jesus, ao invés de adorar a Jesus. E aí a gente vai vivendo essa adoração, a gente vai tendo então a oportunidade de nos entregar a Jesus e nós vamos perceber que o nosso dia vai sendo muito mais interessante, o nosso dia vai ser um dia de paz, um dia de tranquilidade no coração, e lutar contra o pecado nesse contexto é muito mais fácil. E lutar para ser uma pessoa melhor e fazer o bem ao próximo é muito mais fácil. E vamos nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais resistentes, não por causa do nosso esforço, não por causa de uma fé que só é baseada na repreensão, como muitos acusam, né, o cristianismo, mas de uma fé baseada no amor profundo a Jesus. Que ele possa dizer, João, Vinícius, é o discípulo que Jesus amava. João, o discípulo que Jesus amava. Vinícius, o discípulo que Jesus amava. Maria, a discípula que Jesus amava. E é este amor que vai nos dando a capacidade de sermos, então, pessoas melhores. E essa invocação constante e diária, que vai estabelecendo uma relação duradoura, permanente e profunda, uma relação com Jesus. É a presença dele. É ele. É a pessoa dele, que está do nosso lado e quer estar do nosso lado, mas quer que a gente clame essa presença, que a gente busque essa presença, que a gente busque essa adoração diariamente. Então busquemos dia após dia essa presença, nos coloquemos dia após dia na beira desse poço, para poder beber essa água da vida que ele tem a nos oferecer. Ele vem para todos, né? E é necessário dizer, todo homem é um adorador. Todo homem é um adorador. Faz parte, né, da nossa própria natureza, adorar. E aí você escolhe o que ou quem você vai adorar. Porque aqueles que não adoram Jesus adorarão outras coisas. Adorarão o trabalho, adorarão a riqueza, adorarão o poder, adorarão então as drogas, adorarão o sexo, a cerveja, adorarão o cigarro, as drogas, adorarão o pecado. Adorarão a posição social, adorarão o cargo na igreja, adorarão o ministério que receberam, não Jesus,
efetivamente, mas o ministério que receberam. E fazem uma completa troca, uma completa inversão, muitas vezes, aqueles mesmos que estão dentro da igreja. Uma pessoa que muitas vezes peca, erra, fere a Jesus para manter o próprio cargo dentro da igreja. Quantas vezes nós não vemos isso, né? A nossa realidade de fé, na nossa realidade ali, no dia a dia da igreja, pessoas erram, pecam. Não que a gente não erre, não peque no nosso ministério, não se trata disso. Mas pessoas que fizeram uma inversão, fazem coisas graves para permanecerem onde estão, porque não querem abrir mão de nenhum modo do cargo onde estão. Pessoas muitas vezes tão apegadas que quando vem o coordenador e tira de um cargo e coloca no outro, a pessoa não aceita, a pessoa fica frustrada, a pessoa larga então aquele grupo, larga porque ela quer estar sempre, ser sempre o centro das atenções. Porque não está ali para adorar Jesus, mas está ali para adorar a si próprio. Mas precisamos adorar então Jesus e não essas outras coisas. Essa mulher veio então atrás desta água, né, dessa água física, mas quantas vezes essa água, e nós temos necessidade, mas a necessidade que nós temos é da água da vida, é dessa satisfação que só Jesus pode nos dar. Eu quero te perguntar, o que ou quem você tem adorado? É a Jesus efetivamente? É Ele, a pessoa dele que você tem adorado, que você tem amado, que você tem colocado acima de tudo? É Ele. E aí, como eu vou saber, Vinícius, se é Ele ou se não é Ele? Você é capaz? Você tem coragem? Se precisar de abrir mão de Jesus, você abriria mão? Se você tiver de escolher entre Jesus e alguém, ou entre Jesus e um cargo, ou entre Jesus e as drogas, entre Jesus e qualquer coisa, quem você prefere? Se você prefere a Jesus, então você está no caminho certo. Mas se você escolhe outras coisas, outras pessoas, outras situações, esse não é o caminho. Essa não é, certamente não é a direção. E aí nós vamos vivendo, né, muitas vezes uma verdadeira idolatria, buscando essa água, essa sede, matar essa sede que nós temos dentro de nós, de algo maior, de algo superior, através de coisas que passam, através de coisas que não são de Deus. Mas Ele nos convida então a adorá-lo. E o mais interessante então nessa palavra é que nós percebemos que quando nós adoramos a Jesus, quando nós bebemos da água que Ele tem para nos dar, nós também nos tornamos fonte dessa água, porque Ele passa a ser em nós. E à medida que nós vamos nos santificando, nós vamos crescendo espiritualmente, mais nós vamos nos configurando a Jesus. Nós somos imagem, mas nós vamos ao longo da nossa vida buscando ser semelhança de Deus, semelhantes a Jesus, através dessa luta diária, dessa busca por cumprir a sua palavra, aquilo que Ele nos deixou, os seus mandamentos, a sua palavra, aquilo que a igreja nos ensina. Então nós vamos buscando e lutando, e nós vamos adorando esse mesmo Jesus. E aí nós nos tornaremos então semelhantes a Ele. E nos tornando semelhante a eles, Ele passa a ser em nós uma fonte. Nós vamos nos tornando cristãos, nós vamos nos tornando pequenos cristos, e nós passamos então a ser uma fonte. E eis o nosso ministério, eis a nossa vida. De matar a nossa sede, mas que nós também possamos matar a sede daqueles que estão ao nosso redor, porque nós também em Cristo nos tornamos uma fonte. Não porque brote água em nós, mas porque Ele faz brotar água em nós, porque estando Ele dentro de nós, a água começa a fluir também. E eis então o nosso ministério. Quando eu digo ministério, eu não digo cargo necessariamente na igreja, mas eu digo de fazer a diferença das pessoas que estão ao seu redor. Se pergunte se as pessoas que estão ao seu redor estão se tornando pessoas melhores. Se você tem colhido então estes frutos, se você tem ajudado outras pessoas a matar a sede que existe no coração delas. Se você tem levado Jesus às outras pessoas. Se quando você chega num lugar, você é uma pessoa que os outros querem perto de você. Claro, as pessoas têm o mesmo objetivo de você, né? Se as pessoas têm o mesmo objetivo que você, se as pessoas querem o bem e buscam a Jesus, você é benquisto? As pessoas querem você perto delas ou não? Chegou o Vinícius, né? Só traz confusão, só traz mal-estar. Eu olho para ele e nem me sinto bem. Tudo onde ele está
ele só sabe falar coisa ruim, ele só sabe trazer o mal, ele só sabe ser negativo. Ou não, esse menino me edifica, estar ao lado dele é muito bom. Que pessoa você é? Você tem sido uma fonte de água viva? Essa água viva tem brotado do seu coração e tem ajudado a matar a sede de outras pessoas? Ou você só tem levado o mal? Você só tem feito o mal? Ou você não tem feito de nenhum modo o bem? E aí Jesus já vai alertando, já vai dizendo a ela, olha, se beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter sede de novo. Só Jesus é capaz de matar a nossa sede. Quando nós nos entregamos, nós adoramos outros deuses. Quando nós nos entregamos então a outras práticas, colocamos como sentido, fundamento da nossa vida outras coisas que não o próprio Jesus, essas coisas que nós adoramos, que nós idolatramos, elas não matam a sede que existe no nosso coração. Nós vamos precisando de doses cada vez mais elevadas daquilo, e aquilo também não mata a nossa sede. É igual uma droga, né? Você começa com a bebida, e aí você associa um cigarro, e aí você só fuma quando vai para a festa, e depois você passa a fumar todos os dias, e aí você testou maconha, e daqui a pouco a maconha não te faz efeito, e é a cocaína, e é assim também para uma sexualidade desregrada, né, e que tem uma pessoa, depois preciso de outra, e eu já enjoei, eu quero outra, e aí eu vou usando as outras pessoas, e precisando daquela droga, precisando daquela água física, digamos assim, a água que a samaritana estava indo buscar, a água que mata a sede só por um momento, né? Nós vamos buscando, precisando de doses cada vez mais elevadas, e ficando cada vez mais insatisfeitos. Percebam como as pessoas que não têm Jesus são insatisfeitas. Pessoas muitas vezes extremamente ricas, mas estão insatisfeitas com a condição financeira. Pessoas que têm uma família bonita, filhos maravilhosos, mas estão insatisfeitos com a casa e com a família. Você chega perto, a pessoa só reclama. Só reclama. E você nota muitas vezes nessas pessoas uma grande insatisfação porque não foram capazes de abrir o coração ao verdadeiro bem. Não foram capazes de abrir o coração à pessoa de Jesus e vivem mortas de sede por todos os lados. Vivem sedentas por todos os lados. Às vezes você conversa com algumas pessoas e percebe como aquela pessoa está sempre insatisfeita, como ela está querendo sempre mais e mais e mais e mais e mais, não para um só minuto para agradecer aquilo que tem, mas simplesmente reclama numa total insatisfação. A própria castidade é um grande exemplo disso. Né? A pessoa tem uma vida totalmente desregrada na sexualidade, totalmente perdida, totalmente pervertida, está extremamente insatisfeita na sua própria sexualidade. E aí você vê muitas vezes um padre, você vê muitas vezes um celibatário, ou mesmo um homem casado que vive adequadamente o seu casamento, vivendo muito mais em paz do que aquela pessoa que vive para o prazer e vive para o pecado. O hedonismo faz isso com a gente. Né? Essa busca do prazer pelo prazer, ela faz isso com a gente. O prazer deixa de ser uma coisa positiva, uma coisa boa, para se transformar em um vício. E aí você vai em direção ao prazer, não para sentir daquele objeto, não para sentir prazer, mas para acabar com uma angústia, com uma carência, com uma falta. Excesso de prazer não faz bem para absolutamente ninguém. E aí você deixa de sentir prazer para passar a sentir alívio quando você tem aquele determinado objeto. Então você deixa de fazer alguma coisa. Você precisa de alíquotas, né, digamos assim. Você precisa de doses cada vez maiores. Vai ficando totalmente insensível àquele prazer. Não somos feitos para prazeres sensíveis. Não somos feitos. É claro que é necessário procurar um equilíbrio nisso aí. Naquilo que for lícito, naquilo que é bom. Não é? Comer uma comida boa, que coisa maravilhosa. Sentar e estar com os amigos, que coisa maravilhosa. Ter conversas sadias e boas, que coisa maravilhosa. Mas tudo dentro daquilo que é bom, daquilo que é lícito, e sem excesso e sem exagero. Porque todo o excesso faz mal. O excesso é incompatível com o nosso espírito. É incompatível com o nosso espírito. Então busquemos então essa fonte, busquemos então essa água viva e abandonemos então esses outros deuses que temos adorado. Se nós quisermos ser esses verdadeiros adoradores. Jesus conversa com ela e fala, olha, se beber da água que eu tenho para te dar, você jamais vai ter sede, né? E Jesus faz, então, ela diz, ele fala, ó, vai então, chama o seu marido, ela falou assim, olha, eu não tenho marido, ele diz, nisso você falou a verdade, você não tem marido, já teve 5 que você está, agora também não é seu. E aí, né, ali Jesus
sem conhecê-la, né? Sem ter tido contato com ela anteriormente, mas diz para ela, né, sobre como era sido a sua vida, né? Porque Jesus era Deus e sabia. Então ela fica assustada com aquilo, ela amedronta aquilo, aquele dom espiritual ali, né? Aquele dom que Jesus manifesta, claro, ele é Deus. Chama a atenção dela e fala, olha, eu vejo realmente que você é um profeta, eu vejo que você viu, né, sobre a minha vida. E aquilo também ajuda a abrir aquele coração para a verdade, né, identificando e mostrando que Jesus é Deus. Né, os milagres de Jesus, aquilo que ele fez, as profecias que ele fez e que se cumpriram, que ele falou e que se cumpriram, ajudam muito a abrir o nosso coração para aquilo que é fato, que é que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então esse mesmo Jesus disse então a ela sobre isso. Há alguns teólogos que dizem que, na verdade, não se trata de maridos, mas se tratam de deuses. Né? Tem até em 2 Reis que se fala sobre esses outros deuses que foram trazidos, então, né? Os samaritanos, então, os politeístas, né, tinham então outros deuses. Então essa mulher provavelmente tinha tido outros deuses. Um politeísmo, digamos assim, adorando então outros deuses. E Jesus, ele convida, então, ele está convidando a ela, porque ele quer ser o Deus dela. Ele quer dar a água que ela precisa. Então nós precisamos abandonar esses outros deuses que nós temos adorado falsos deuses, em falsas religiões, né? E aí hoje em dia tem essa mentalidade que vai por todo mundo. Não, o negócio é ter fé. Você não precisa de religião, você não precisa de ir à igreja, é só estar em oração na sua casa. Se com a ajuda dos seus irmãos, se com a ajuda, então, da igreja, se com a ajuda dos sacramentos, já é difícil esse segmento de Jesus, que dirá você sozinho, então, na sua casa. Que dirá você, então, isolado, né? Sem missa, sem sacramento, sem a presença do Senhor. Como muito mais difícil será. E esse sincretismo religioso, né, que muitas vezes se tem por aí, em que você acende no domingo uma vela para Deus e na sexta-feira à noite você vai lá naquele lugar, vai lá naquele beco, acender uma vela para o demônio. E aqui, né, Jesus fala sobre a adoração, né, sobre esses verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque como ele diz, a salvação vem dos judeus. Não existe adorar outro Deus. Existe adorar o Deus verdadeiro, e este Deus verdadeiro é Jesus. Quando nós falamos aqui de verdadeiros, de adorar em espírito e em verdade, é adorar a Jesus, que é a verdade. É adorar o Deus verdadeiro e não um Deus falso. Existem pessoas com essa mentalidade, não, é só ter fé. Né? Ainda que você é só ter fé, ainda que seja aqui nessa religião, ou naquela religião, ou na outra, é só ter fé, é só acreditar. Não. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa adorar em espírito e em verdade. E adorar em verdade, a verdade é Jesus. Jesus que se manifesta através da sua igreja. Jesus que continua, se manifestou, se manifesta e se manifestará através da sua santa igreja católica, apostólica e romana. Que é, então, que tem essa autoridade, né, de nos falar, então, de maneira mais aprimorada sobre ele. Então sejamos adoradores, mas adoradores da pessoa, adoradores de Jesus, que é homem, 100% homem, mas que é também 100% Deus. Então não é adorar a qualquer um, pelo contrário. É adorar em espírito e em verdade, é adorar a pessoa de Jesus. Cuidado com as inversões. Cuidado para não colocar coisas, pessoas, situações no lugar dele, no lugar que é dele e que só pertence a ele e a mais ninguém. No fim de tudo, é só Jesus. No fim de tudo, é só a pessoa dele. E é por essa pessoa que nós precisamos adorar. É essa pessoa que nós precisamos adorar todos os dias. É por essa pessoa que nós precisamos nos apaixonar todos os dias. É essa pessoa que nós precisamos buscar a semelhança todos os dias. Eu e ele, a minha relação com ele. Nós precisamos, dia após dia, se quisermos viver realmente um processo de santificação, nos entregarmos então a esta pessoa. Sem medo, com paz no coração. Sem medo do que poderá nos vir, sem medo do demônio, sem medo do inferno. Porque a nossa fé não é para que nós tenhamos, claro que o inferno é uma verdade, precisa ser dito, precisa ser lembrado, precisamos ter temência, temer a Deus, porque ele pode jogar nossa alma no inferno. Mas se nós quisermos nos santificar, nós precisamos perder, inclusive, o medo do pecado.
Na terceira morada, para passar para a quarta, a pessoa precisa perder o medo do pecado. Não estou dizendo que a gente precisa ser irresponsável, mas a gente precisa perder o medo do pecado. A gente precisa perder esse medo de Deus. A gente precisa perder tudo aquilo que nos tira a paz para nos entregarmos então a Ele, tão somente a Ele, a sua palavra, a sua verdade, a pessoa de Jesus. Busquemos dia após dia vivermos essa relação tão profunda, tão maravilhosa, tão verdadeira. Esse é o único que não vai te abandonar. Seus familiares, seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, que você tanto ama, elas te abandonam, elas procuram outros interesses, mas Jesus estará sempre, absolutamente, sempre ao seu lado. E essa mulher, então, logo depois dela fazer essa experiência, ela vai, então, ela larga o cântaro, ou seja, ela larga o balde. Depois da experiência com Jesus, nós largamos o pecado, nós largamos o vício, ela não precisava mais de balde, porque ela já tinha bebido a água da vida. Ela já tinha bebido a água que é Jesus. E ela foi então anunciar. Ela foi então evangelizar. Então que neste ano de 2024 nós também larguemos o nosso cântaro, nós larguemos o nosso balde para levar as outras pessoas a Jesus. E eu peço a Jesus que através desse canal, através da minha vida e também através da sua, as vidas, as pessoas sejam transformadas e outras pessoas façam essa mesma experiência. Sejamos adoradores. Adoremos então em espírito e em verdade, largando o pecado, buscando ser de Deus, buscando fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos manda, através da sua santa igreja e acima de tudo, absolutamente tudo. Olhemos para Jesus, para a pessoa de Jesus, invoquemos a presença de Jesus, que está com você e agora neste momento que me vê esse vídeo. Sinta a presença desse Deus que está chegando aí através deste vídeo e que nunca te abandonou. E que está ao seu lado, e que estará ao seu lado, que sempre esteve. E confie que esse mesmo Jesus vai transformar a sua vida. Que Ele vai te dar toda a capacidade de seguir a sua palavra. Porque Ele dá o ensinamento, mas Ele também nos dá força para fazer aquilo que Ele demanda, que é difícil. Largar um vício é difícil, largar o pecado é difícil. Mas Ele nos dá força e nos dá capacidade diariamente sustentados pela sua graça. Claro que passamos por tentações, dificuldades, problemas, mas Ele vai nos segurando pela mão e vai nos ensinando a depender dEle, tão somente dEle e de ninguém mais. Este é o verdadeiro adorador. Este adora em espírito e em verdade. São aqueles que adoram em Jesus, adoram a Jesus e adoram acima de tudo Ele, adoram Ele, que Ele é a verdade. Adoram Jesus, somente a Jesus, tão somente a Jesus. E que se entregam diariamente e que invocam a sua presença diariamente no seu trabalho. Quando você está atendendo uma pessoa e vai atender outra, entre uma pessoa e outra, invoque o nome de Jesus, adore a Jesus. Faça várias jaculatórias durante o dia, Jesus, eu te adoro. Vai transformando o seu coração, vai transformando a sua vida e você não sabe a alegria que Ele fica. E aí nós vamos nos tornando, então, verdadeiros adoradores, nós vamos largando o cântaro, nós vamos seguindo o exemplo dessa mulher e nós vamos seguindo então o exemplo de São João. João, o discípulo que Jesus amava. Fala o seu nome então, Vinícius, o discípulo que Jesus amava. Maria, a discípula que Jesus amava. Joana, a discípula que Jesus amava. E busquemos então essa relação tão verdadeira, tão maravilhosa e tão profunda, que vai dar sentido, vai dar significado e vai te fazer verdadeiramente feliz, aqui e principalmente na outra vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.